O Brasil começou o ano com uma boa notícia no turismo. No mês de janeiro, visitantes estrangeiros injetaram 779 milhões de dólares na economia brasileira. E esse é o maior valor para o primeiro mês do ano em toda a série histórica iniciada em 1990. Em janeiro também passou a valer o visto eletrônico para Japão, Canadá e Estados Unidos. O momento parece positivo para o país divulgar e incentivar destinos e roteiros alternativos. E esse é o tema que a gente vai tratar agora com a Thaís Rosa Pinheiro, que é fundadora do Conectando Territórios, e também com o Thiago Firmino, fundador do Favela Santa Marta Tour. Sejam muito bem-vindos. Vocês, de alguma maneira, já trabalham nesse esquema, né? Sim. Esquema alternativo. Thaís, inclusive, você prepara roteiros em quilombos, comunidades tradicionais pelo país, aqui pelo Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Enfim, o que levou você a ter esse insight de buscar esse nicho? Olha, eu sou turismóloga e eu sempre tive muito interesse em aproximar a história brasileira, né? E eu comecei meu contato com comunidades quilombolas em 2004. Que foi um momento que eu não sabia que existiam ainda comunidades quilombolas no Brasil, e isso me chamou muita atenção, né? E aí, quando eu comecei a estudar, né, na graduação, depois na pós e tal, eu me dei conta com um turismo de base comunitária, né, que é um outro segmento do turismo também, onde as próprias comunidades elas fazem a gestão turística, né? E é uma forma também delas serem porta-voz da sua própria história, né? Então, eu criei o Conectando Territórios. Primeiro ele surgiu a partir de um blog, né? Com esse objetivo de começar a falar sobre essas comunidades, sobre a história brasileira, né? Que elas fazem parte também da formação. Então, a cultura está muito presente, né? no nosso país. Então, essa foi uma forma que o Conectando Territórios surgiu, né, de aproximação dos territórios. E provavelmente você também deve ter feito uma busca e não encontrou, pelo menos muitas agências, enfim, que fizessem esse tipo de trabalho, né? Não é comum. Não. Ainda, na verdade, é um segmento ainda muito novo, né? Porque a gente está se descobrindo também como país, né? É verdade. Então, assim, a história afro-brasileira está surgindo, a história indígena, né? Então, que é a nossa história, né? Então, aí a gente está vendo imagens de você guiando uma turma, né? No caso, é uma comunidade tradicional. Que comunidade é essa? Essa é uma comunidade urbana que fica no alto da Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, além das comunidades tradicionais, também eu trago Que vista linda. As comunidades urbanas, né? Que são comunidades que estão muito próximas da gente, mas que a gente também não tem contato, né, com essas outras culturas que existem, né, ao nosso redor. Com certeza. E, Thiago, você percebe isso? Você, como morador lá da comunidade Santa Marta, que fica em Botafogo, zona sul aqui do Rio de Janeiro, você percebeu oportunidade nisso, vendo um turista ou outro chegando, querendo conhecer, vivenciar a rotina de uma favela carioca? Sim, então, eu comecei um pouco parecida a história com ela também, comecei através de um blog também, e trabalhava eu sou arte educador, na verdade, né? Dei aula em vários lugares, em projetos sociais e culturais, e resolvi, através do blog também, começar. A ideia também era desmistificar. Eu trabalhava na TV Favela também, lá no Santa Marta, e a gente sempre teve essa coisa de desmistificar o que é favela, entendeu? Que sempre tinha esse olhar só sobre violência, só sobre guerra, drogas. E a nossa ideia, o intuito também era passar um pouco o outro lado também de Santa Marta, a questão cultural, a questão histórica também. E aí foi daí que eu comecei, em 2007, meado de 2007, fazer algumas trilhas, levava o pessoal lá, aquela coisa meio que informal, e estou até hoje trabalhando. Eu tenho uma empresa legalizada e tal, e estou fazendo tour todo dia. Pelo menos quanto? 2 grupos por dia? Eu estou 2 grupos por dia, menos. Às vezes a gente chega a 10, 15, 20 pessoas o dia. E até celebridades, né? Sim. Ele mandou pra gente um videozinho que tem um jogador de basquete super conhecido jogando com a meninada lá. Da NBA, já guiei Príncipe e Princesa da Arábia Saudita, a gente já teve contato com a Alicia Keys, enfim. Várias celebridades também vêm na procura na Santa Marta um pouco disso aí no vídeo, né? O Carmelo Anthony, quer dizer, um super jogador de basquete, jogando basquete com
moradores de Santa Marta que gostam do esporte, aproximar, né, o atleta da favela também. E o turismo nosso também de base comunitária é um pouco isso também, entendeu? A ideia também é trazer o turista para conhecer o Santa Marta e a sua história, mas a gente também pegar alguns moradores também e levar eles para conhecer também um pouco do Rio de Janeiro. E aí a gente fez um pouco dessa troca aí do Carmelo Anthony, que é o mestre do basquete, com os moradores que são apaixonados por basquete também. Show de bola, não? Deve ter sido uma experiência e tanto para os dois lados. E olha, eu já vou convidar para a nossa conversa um professor de turismo da Universidade do Vale do Itajaí, é o Atos Teixeira. Tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho. Explica pra gente, por favor, se realmente já existe esse segmento turismo alternativo? Isso. Conceitualmente, a palavra ele ainda não é um segmento, mas a gente pensando que existe uma série de demandas, né, dessa natureza, de pessoas que gostam desse tipo de viagem, a gente percebe já que existe uma demanda crescendo nesse sentido. E aí a gente vê que existe uma série de oportunidades, né, do Brasil afora para aproximar mais lugares que não são tão tradicionais do ponto de vista turístico, mas que pode oferecer experiências bem diferentes, algo que aproxime mais, né, o turista, o que ele busca algo mais relacionado à raiz mesmo do local, as evidências, o que as pessoas, como elas vivem nesses locais, e tem uma interatividade maior, né, em relação ao turista, ao viajante, né, e esses lugares que recebem essas pessoas, né. Esse acho que é um nicho de mercado que cresce, né? Até porque o turismo de massa, que é o oposto disso, aqueles organizados por agências, né, maiores, né? Então, acho que é bem perceptível e bem oportuno para o Brasil pensar nesse tipo de turismo. Tá. O turismo de massa é aquele organizado por agências maiores, que levam em locais já, enfim, característicos mesmo como locais turísticos? Perfeito. Normalmente o turismo de massa ele explora, né, tem uma característica mais de exploração e normalmente em lugares que já existe uma estrutura maior e faz com que a pessoa, na verdade, não tenha uma relação profunda com a comunidade receptora, né? Às vezes ela está mais de passagem, somente ela se apropria da imagem, né, tirando fotos digamos, é mais superficial, não existe essa interação, essa interatividade, né? E existe como força econômica, sim, ele é interessante, ele tem seus aspectos, né, negativos em alguns momentos, mas ele não deixa de ser, do ponto de vista econômico, muito importante para o desenvolvimento de uma série de cidades aqui brasileiras que dependem desse turismo de massa para dar sustentabilidade econômica a toda a sua comunidade, né? Eu vou aproveitar essa sua deixa e trazer aqui uma questão para os colegas, para o Thiago e para a Thaís. Vocês percebem que a própria comunidade gosta, acaba se envolvendo com essa atividade de vocês porque vê um retorno para elas? Tanto econômico quanto de visibilidade, Thaís? Sim, na verdade esse tipo de turismo é muito importante, né, para ter um retorno para as comunidades, né, e dar visibilidade também para cada um desses territórios, né, a partir do momento que eles mostram a sua história, a sua cultura também, e eles também fazem toda a gestão também da atividade turística, porque muitas das comunidades elas já têm seus guias, né, eles já fazem oficinas, oferecem atividades também, né, oferecem hospedagem em algumas outras, né, então assim a renda toda, na verdade, se reverte para a comunidade também. Para a própria comunidade. A gente fomenta, a ideia é fomentar, né, o comércio local, tem loja de artesanato, hoje já tem 2, 3 lojas de artesanato, tem o pessoal que dá aula de capoeira na quadra, que é o pessoal da Abadá, com o Sil. Enfim, e além disso, a gente já contribui, no meu caso, assim, a gente apoia a creche lá de Santa Marta e também a gente contribui com uma taxa do turismo local para a Associação de Moradores. Então, a gente meio que abraça um pouco todo mundo e fomenta, enfim, o comércio, a cultura, o artesanato, enfim, local. É interessante a gente unir, né? União, né? A gente está vendo até aí, ó, um jogo de capoeira. São estudantes, né, tendo aula de capoeira com os moradores de Santa Marta. São os mestres de capoeira, seus alunos e os estudantes. Aí uma apresentação e depois eles aprendem e fazem uma aula de 40 minutos. Esse vídeo e outros estão lá no Facebook de vocês, né? Que a gente mostra já. É bom que as pessoas podem conhecer. Agora, voltando com o Atos, a gente deixa a imagem aí rolando, se quiserem, enfim. Atos, explica pra gente, isso seria a tal dinâmica de marketing que você cita?
Existe no turismo, né, a cadeia produtiva do turismo, né? E essa cadeia produtiva vai desde do fornecedor do produto, do serviço, ao turista. E entre esses dois pontos nós temos aí os distribuidores. Então, veja que a economia do turismo, ela roda por vários setores, né? Turista que gasta, a comunidade que recebe, o dinheiro que circula dentro da comunidade, as pessoas que estão diretamente ligadas recebem, gastam no comércio da localidade. Então, essa cadeia produtiva, independente que seja um turismo de massa ou um turismo alternativo, ele gera economia, ele gera riqueza. E isso é importante, né, para todos esses elementos que estão integrados a essa cadeia. Essa é uma tendência, você diria, só aqui do Brasil ou não? O mundo já trabalha com esses roteiros? Não, é uma tendência mundial. Hoje se trabalha muito um tema chamado turismo de experiência, né? Que, de certa forma, acho que ele na minha concepção, ele é muito parecido com o turismo alternativo. É um resgate, né? É o turismo sendo resgatado na sua essência, onde as pessoas buscam passar por experiências mais proveitosas, não só a questão de visitar o lugar, mas conhecer mais a fundo esse lugar, trocar experiências, vivências com os moradores, às vezes fazer parte dessa experiência. Quando o colega Thiago coloca, né, que o jogador de basquete esteve lá jogando com o pessoal da comunidade, é uma troca de experiência, de conhecimento, de saberes, né, e isso é muito mais profundo do que uma simples visita. Então, isso realmente os turistas de hoje, né, acredito que não vamos rotular aqui por geração X, Y, Z, milênios, mas, em geral, as pessoas começaram a aprender que o turismo é uma atividade super importante do ponto de vista cultural, né, multicultural, e elas não querem ter mais uma experiência somente superficial, elas querem algo mais. E esse algo mais vem no sentido desse turismo tanto de experiência como um turismo alternativo, ou seja, algo mais forte, né, que liga as pessoas e que dessa ligação se troca muitos saberes e conhecimento. Eu fico aqui pensando, né, a dimensão que tem o Brasil, a mistura que a gente tem aqui, enfim, dá muitas possibilidades para isso, muitas possibilidades ainda não exploradas, né? Tem um mercado muito bom aí. Bem colocado, porque imagina, né, como você falou, né, um país de tamanho, né, que é o Brasil, a diversidade cultural que a gente tem, sofremos aí uma série de influências de vários colonizadores e cada lugar tem a sua especificidade e aí surge uma gama, né, que você colocou, gigantesca de oportunidades para pessoas que querem vamos dizer, inovar, né, nessa atividade, criar algo diferente, fazer a junção, né, do que existe nesses locais e do que pode ser muito bem aproveitado para o turismo e mostrar para o Brasil e para o mundo também, né, quanto que se pode aproveitar e as riquezas que nós temos aqui do ponto de vista natural, cultural, gastronômico e por aí vai. Ok. E Atos, eu acredito então também que essa é uma questão muito debatida já nas universidades, né? Perfeito. A gente tem que mostrar, né, que dentro do turismo se abre uma série seriam nichos de mercado, segmentos, né? E que dá essa oportunidade de você trabalhar com esses tipos de público, né? Então, na universidade, certamente nas grades curriculares, né, na disciplina de planejamento e organização de turismo, que a grande maioria, né, tem nas suas grades, isso são discutidos esses temas, né, esses tipos de turismo, e aí vai se adaptando e se adequando às possibilidades de cada destino, né? Tá bom. Atos Teixeira, eu quero muito agradecer a sua participação no Conexão, viu? Opa, eu que agradeço a oportunidade. Foi ótima conversa, um abraço para você. Obrigado. Eu quero aproveitar também e trazer uma questão. É tão simples assim, é tão fácil empreender? Quais os desafios vocês tiveram que enfrentar para iniciar e continuam enfrentando para manter esse negócio? Thiago? Nossa! Empreender com turismo alternativo... É muito difícil, assim, eu tenho desde 2007 até hoje, né?
Enfim, nossa, muita luta, desde documentação até, enfim, a segurança dos turistas, as experiências, você tem que estar o tempo inteiro, enfim, eu até brinco assim, que a cada ano eu quero fazer algo de experiência diferente, nunca tentar repetir muito, então renovar tudo. É cansativo, assim, empreender, não é fácil, o trabalho é sábado, domingo, feriado, você não tem hora, assim, mas é um trabalho muito gostoso, assim, eu trabalhar onde eu nasci, fui me criado, poder contar minha história também, um pouco da minha história, um pouco da história de Santa Marta, mas é uma luta muito grande. Você fez uma observação em relação à segurança do turista, porque vocês estão numa comunidade, né, uma favela, é possível que ocorram conflitos e vocês precisam ter um contato sempre com autoridades, ter essa comunicação oficial aí com autoridades. Sim, eu participo das reuniões... Não é um trabalho que você faz sozinho, né? Não, com certeza não. Eu participo das reuniões comunitárias, reuniões lá com a UPP, a gente tá até em grupo, enfim, Conexão Santa Marta tem um grupo no WhatsApp. E é o tempo inteiro sintonizado, ligado, enfim, a gente já teve algumas vezes que a gente parou de fazer o tour, teve que recuar, voltar, devido ao conflito, foi imediato, enfim. Mas graças a Deus, assim, de 10 anos trabalhando, nunca tive nada de algo sério, assim, só, assim, iniciar o tour, começou algum conflito, a gente... Mas, assim, a gente tem que pensar na segurança, nossa, da equipe, de todo mundo. E é uma luta, é isso aí, a gente tem que lutar pela comunidade também, né, pelo bem-estar dos moradores também e, ao mesmo tempo, com as visitas que vão chegando também. E para você, Thaís, o que é mais complicado para manter? Eu acho que empreender, ainda mais uma coisa nova, né, é sempre um desafio, né? Porque você tem que mostrar para as pessoas, né? E como é que você mostra uma coisa nova ainda? Sim, né? tem que convencê-las de que vai ser interessante. Aí depois o boca a boca dá aquela força, eu acredito, com né? certeza. Mas esse começo, né, com o novo, dá um pouco dá mais desafio ainda, né? Tá Ela ótimo. falou uma coisa muito assim, importante, né, dessa coisa do desafio inicial. Cara, ela pegou no ponto exato, assim, essa coisa de, pô, ninguém conhece. A gente tá com o novo chegando e tal, cara, bem complicado. Até os hotéis terem uma aceitação. Aí os concierges às vezes vêm fazer uma visita experimental para poder saber, as empresas vêm. Para poder indicar, né? Isso aí, justamente. É uma guerrilha, né? Não é fácil. Olha só, eu quero também já chamar para essa conversa uma outra convidada nossa, a Estela. Ela juntou duas paixões aí, fotografia e viagens, e acabou criando um negócio muito bacana. Você está conectada com a gente, Estela? Estou ouvindo vocês. Oi, Estela. Quando você encontrou aí uma oportunidade de viver também dessas duas paixões, desse tipo de turismo de exploração? Eu realizo viagens fotográficas, né, expedições fotográficas. E geralmente fotógrafos amadores ou profissionais, mas também tem gente que só vai mesmo porque eu faço um roteiro diferente do que tem mais comumente oferecido no mercado, né? Então tem esse interesse da pessoa ir conhecer um lugar diferente, um lugar que seria mais difícil dela conseguir ir sozinha ou com uma agência. E justamente como é feito esse roteiro, né? Quais estudos você precisa fazer, os cuidados que você tem? Então, eu sempre me cerco de um operador local, né? Porque eu cuido da fotografia. Então, primeiro eu pesquiso muito o lugar, a história do lugar, como que o que tem de bom ali, qual é a melhor época do ano para eu ir. Com relação à luz, se eu tenho que estar naquele lugar de manhã ou de tarde, qual é a luz melhor para eu estar em determinado ponto. Muitas vezes eu preciso alterar todo um planejamento que já existe pronto numa determinada cidade, porque as agências elas costumam fazer o tour que é o caminho natural, né? A coisa que vai até pensando em termos de custo, de combustível e tal. E várias vezes eu inverto isso, porque não me interessa estar num determinado lugar à tarde, eu quero estar de manhã, ou vice-versa, né? E na hora de montar um roteiro, a primeira preocupação é a luz. O que eu vou encontrar lá? Se eu tenho uma festa religiosa ou alguma manifestação cultural, uma festa que aconteça só naquela cidade, naquela região, ou se eu vou encontrar uma região que eu vou ter artesãos,
pessoas que vão estar lá fazendo, mulheres que fazem bolsas de palha, pessoas que trabalham com barro. E aí eu levo as pessoas, os fotógrafos, para ir nesses lugares, conhecer essa atividade, né? E você acredita que eles acabam enfim, abraçando essa sua ideia, contratando essas aulas, esse seu serviço, por isso também, porque além do interesse na fotografia, eles vão ter oportunidade de conhecer locais diferentes, conhecer pessoas diferentes. Eu acho que é uma vivência, isso, né? Eu acho que hoje as pessoas estão muito em busca de ter uma vivência, não é só uma viagem pura e simples. Eu acho que tem uma mudança aí de gente que está interessado em ir no lugar e viver um pouco como é que é a vida daquele lugar, desconectar totalmente do que você está acostumado e ver outra realidade. Então é uma vivência, né? E eu gosto de procurar sempre qual é o trabalho que tem naquela região, se é o artesanato, que tipo de artesanato que é, e levar as pessoas lá, porque acaba que a pessoa vai para fotografar e compra o produto, né? Então eu ajudo a circular o dinheiro pela região, porque eu acho que isso é importante, né? Essa preocupação, porque não é só ir lá e fotografar e ir embora. E eu também levo uma câmera Polaroid, então eu faço as fotos das pessoas e dou para eles. E eles ficam super felizes, assim, de ganhar o retrato na hora ali. E é aquela foto, entrega aquele papelzinho em branco, né? E de repente a imagem vai surgindo. Criança, então, a gente brinca que é uma mágica. E já... a questão da mágica com a criança sempre funciona, né? Pois é. Agora, você percebe, então, que tem aí um elemento, você tem aí um trabalho que, enfim, pode prosseguir com você por muito tempo. Porque o Brasil é enorme, né? Tem muita coisa bonita, muita coisa que a gente pode conhecer e descobrir. Eu sempre tento ir antes no lugar para conhecer e oferecer o serviço. Eu contrato os operadores locais, porque eu acho que nada como um guia local para conhecer a região e saber daquela realidade e poder dar o testemunho dele. Então também é bacana que eu estou ajudando de alguma forma, meus grupos, né, estão ajudando de alguma forma a movimentar o turismo naquela região, mesmo que seja bem pequenininho. Às vezes é um lugar que não tem uma coisa organizada, mas tem um motorista de táxi, um cara que tem uma van, a dona de uma pensãozinha. Então, assim, a gente está sempre tentando fazer essas ligações, né, essas pontes. Porque às vezes eu vou para uns lugares que são distantes e isolados, né? Por exemplo, você vai para o sertão, não tem uma estrutura, né? Você fica distante das coisas, não tem muita como você falar no telefone. Então, você tem que se cercar, né, desses cuidados. Isso, Estela, olha, meus parabéns e obrigada por trocar essa experiência com a gente, tá bom? Eu agradeço o convite, foi um prazer. Muito obrigada. Nossa também. Até a próxima. Obrigada. Minutos finais do programa já. Vou começar a dar um giro aí pelas redes, mostrar os sites de vocês, Facebook, vamos ver qual que vai entrar na tela primeiro. E interessante, então, é isso, vocês também terem um retorno dessas comunidades pelas quais vocês passam, né? No caso, sim, você, Thaís. Sim, com certeza. E, além do mais, aproximação também com a história afro-brasileira, né? Eu também organizo passeios com escolas, então também mostrando a história da Pequena África aqui no Rio de Janeiro, né? Além das comunidades quilombolas e tradicionais brasileiras também. A gente também tem esses outros lugares que são importantes da nossa história. Então, escolas, empresas também não organizar aqueles passeios, aquelas reuniões de grupo, brainstorms, enfim, né? Com também certeza. São possíveis clientes para você. Sim. Show de bola. O meu, na verdade, né, é o turismo de experiência do Santa Marta, na verdade. A gente convida aí, a gente, na verdade, faz atividade tour, futebol na favela, churrasco na laje, enfim. Atividades culturais ou dinâmicas, enfim. Tá aí o Facebook de vocês na tela. No geral, entendeu? Acho que... Normalmente os turistas que gostam e indicam para outros. Sempre. A gente, o que ganha é sempre no boca a boca na viagem, entendeu? Então, tá. A galera que vem conhecer e vai indicando um outro e a gente tá aí articulando. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Sucesso.
Conexão deseja para cada um. Muito obrigada. Valeu. Até o próximo programa, enfim, até a próxima oportunidade. Obrigada a você também pela companhia. Quer assistir novamente? Basta acessar o futuraplay.org. Até o próximo Conexão.